Boa noite. Boa noite. O PIB tem alta de 0,1% e mostra a estagnação da economia. O governo federal diz que o número é modesto, mas indica a retomada do crescimento. Procurados pela Polícia Federal, irmãos de ministro da Agricultura se entregam para depor. Pelé melhora e o hospital revela que ex-atleta tem apenas um rim há 35 anos. Black Friday no Brasil, muitas compras e reclamações. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, lojas lotadas e muita confusão. E morre aos 85 anos o ator Roberto Bolanhos, criador da série de TV Chaves. E no quadro Cara de São Paulo, a história do seu Alfredo, que há décadas atende a freguesia de uma das mais antigas rotisseries paulistanas. Lojas, supermercados, shoppings e sites lotados. Hoje aconteceu a Black Friday, conhecida como o Dia Mundial dos Descontos. A data dá início às compras de final de ano. Aqui no Brasil, o consumidor precisa redobrar a atenção para não cair em fraudes e falsas promoções. Loja cheia, promoções e consumidores desconfiados. Estou desconfiada ainda, vou dar uma olhada e depois te dou a resposta. Tá razoável, né? Não tá aquela black coisa. Nem todos os produtos estão valendo a pena, às vezes os produtos eles estão em uma outra data com o mesmo valor. Alguns tinham esperança e se deram bem. Acabei levando a minha TV, achei que valeu a pena, eu já tinha olhado alguns preços na internet antes, estou bem feliz, é o meu presente de Natal. É o 5º ano da Black Friday brasileira e alguns sites prometem estender as promoções durante o final de semana. No ano passado, a data movimentou 424 milhões de reais. Apesar dos descontos anunciados de até 80%, vários problemas foram relatados. Mudança de preço no ato da compra, erros nos sites e até falta de produtos nas prateleiras. Só no ano passado, o site Reclame Aqui recebeu mais de 8.500 queixas sobre a Black Friday. Alguns consumidores fazem alertas e até piadas nas redes sociais para que os consumidores não entrem no que eles chamam de Black Fraud. Por isso, todo cuidado é pouco. Mauro já foi vítima de uma dessas armadilhas e criou um site para ajudar outras pessoas a não entrarem na mesma Black Fria, como se diz por aí. A gente tem um robozinho, né, um mecanismo automático que fica monitorando de tempos em tempos todos os preços dos principais produtos negociados pelas principais lojas do Brasil. E quando ocorre uma alteração de preço, a gente vai no site, bate uma fotografia, deixa isso no nosso banco de dados e deixa disponível para o visitante. Outra ferramenta é este aplicativo para smartphones. Através de postagens colaborativas dos próprios usuários, o cliente pode tirar dúvidas e evitar o desgaste das indesejáveis reclamações. Há algumas pegadinhas clássicas da Black Friday que são, por exemplo, você conseguir identificar aquela história da empresa que está vendendo por 50% do dobro. Algumas empresas dão o desconto e depois elas carregam esse desconto no frete, né? Então esse é um outro ponto importante. Mas se mesmo assim o barato sair caro, ainda dá para recorrer ao Procon. Se ficar comprovado que a promoção é falsa, a loja pode ser multada e o cliente ter o dinheiro devolvido. Todos os passos da compra, é importante que ele guarde essas informações, que ele vá salvando essas telas ou imprimindo, para que ele possa se resguardar, fazer uma reclamação se necessário. E o esquema especial de atendimento montado pelo Procon de São Paulo para a Black Friday começou às 7 horas da noite de ontem. De lá até às 5 horas da tarde de hoje, foram registradas 753 reclamações. Os principais problemas relatados foram produto ou serviço anunciado indisponível, falha nos sites e mudança dos preços na finalização da compra. As queixas podem ser feitas pelo telefone 151, pelo site e também pelas páginas do órgão nas redes sociais.
A Black Friday movimenta as vendas do varejo nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, a polícia precisou intervir em pelo menos 12 lojas. Consumidores enlouquecidos partiram para o corpo a corpo. A batalha pela pechincha começava na abertura da loja. Os mais fortes passavam por cima dos fisicamente mais fracos. Uma rede de supermercados ofereceu descontos de até 70%. Para garantir a compra, os mais desesperados se agarravam nas mercadorias. Não faltou briga dentro das lojas. A Black Friday vem se popularizando no Reino Unido, mas assim como no Brasil, a população acusa comerciantes de aumentarem os preços antes da sexta-feira, para depois darem a impressão de bom negócio. Já nos Estados Unidos, promoção é promoção de verdade e os consumidores aproveitam. O comércio inventou a data para fazer caixa sair do vermelho e entrar no azul da contabilidade, que nos Estados Unidos é o preto. Por isso, Black Friday, que por aqui poderia ganhar um nome como Sexta-feira no Azul. Mas nem tudo são apenas boas compras. Em Ferguson, no estado do Missouri, a madrugada da Black Friday teve protestos pacíficos dentro de grandes varejistas. Os manifestantes gritavam mãos ao alto, não atire. Eles mostravam a revolta com a decisão de um júri de não indiciar um policial branco que matou um jovem negro desarmado. E aqui em São Paulo, as ruas do Brás, que recebem atacadistas de todo o Brasil, devem atrair quase 1 milhão de pessoas por dia até o Natal, hein? Para atender a freguesia, comerciantes apostam em sofisticação, moda e tecnologia. Tem cara de shopping, mas não é. Por aqui, nada de lembrancinha de Natal. Quem vem está disposto a gastar bastante, mas para abastecer o próprio negócio. É o comércio atacadista de São Paulo cada vez mais sofisticado. A comerciante de Petrolina, em Pernambuco, vem há 30 anos para o Brás e confirma as mudanças que o bairro tem sofrido. Tem mais opção. E assim, o conforto, né? Esta loja de roupas de crianças está no meio dessa transição. De um lado, corredores estreitos, prateleiras abarrotadas de mercadoria. Na parte nova da loja, corredores largos, ar-condicionado, para acelerar as compras, um sistema de caixa que lê as etiquetas por radiofrequência, sem ter que tirar as compras do carrinho e, em segundos, já emite a nota. É algo que veio para ficar e realmente não tem mais retorno. É oferecer cada vez mais o mesmo preço competitivo, mas com bastante moda e muito conforto. É uma transformação gradual. Ainda há muito de popular, como a região da Feirinha da Madrugada. Mas aos poucos, até as lojas de rua estão mudando de cara, com mais capricho no visual. Mudou bastante, né? Aqui era um bairro mais simples, assim, né? Agora tem roupas para todos os estilos. Você pode até achar estranho me ver andar com tanta tranquilidade em plena sexta-feira aqui numa calçada do Brás. Mas é que no comércio atacadista, a lógica é inversa. Os comerciantes vêm no início da semana para estarem com mercadoria nova em suas lojas no fim da semana. Mesmo assim, a expectativa é de muito movimento até a chegada do Natal. Pelo menos o dobro do que um dia normal. O Brás atrai em um único dia quase 800 ônibus de várias partes do Brasil. É muita gente que vem atrás de preços baixos, mas agora também exige mais qualidade. A gente tem encontrado, sim, peças muito boas com preço também muito bom. Isso vale a pena. Se o atacadista está se sofisticando, o lojista então nem fala. Sim, tem que acompanhar as tendências também, né? Até a sacoleira já não é mais a mesma. Comprou mala de rodinha para fazer compras por aí. Fica mais fácil para a gente andar aqui e carregar os pacotes, né, que são pesados, bem pesados. Então a sacoleira já não é mais a mesma? Não, agora é maleteira. Pelé segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. A repórter Sabrina Pires está em frente ao hospital e tem mais informações. Sabrina?
Gabriel, olha, o último boletim médico aqui do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, foi divulgado às 3 horas da tarde. E as informações são boas. Ele está melhor e reage bem ao tratamento. A única bactéria identificada até o momento também responde aos antibióticos. Portanto, então, as notícias são positivas. Ele ainda está na UTI, a unidade de terapia intensiva, faz hemodiálise, mas respira sem a ajuda de aparelhos e também come, fala. Isso tudo normalmente. Ele foi internado na segunda-feira com um quadro de infecção urinária. Mas o grande assunto que se falou hoje aqui na frente do hospital é que Pelé, desde 74, tinha um rim só. Ele fez uma cirurgia para retirada de um rim em 1974, quando ainda era jogador do Cosmos nos Estados Unidos, por causa de um tumor. Foram feitos alguns testes, mas que não indicaram, pelo menos por enquanto, que o rim que sobrou também tenha qualquer indício de tumor. Mas ele está sendo acompanhado pelos médicos. Essa informação que ele tinha tirado um rim há tantos anos atrás, essa informação não tinha sido divulgada aqui no Brasil. Por isso, tanto falatório. Essa informação foi identificada durante os exames aqui no Hospital Albert Einstein. Bem, o próximo boletim deve sair somente na manhã deste sábado, mas como o Pelé, de 74 anos, uma grande personalidade brasileira, o maior jogador de futebol de todos os tempos, todos os jornalistas acompanham, inclusive a imprensa internacional, e aí a espera então do próximo boletim para saber se ele já vai deixar a UTI. Voltamos ao estúdio. E a gente torce pela recuperação do Pelé. E um protesto parou o trânsito na região central de São Paulo hoje de manhã. Os manifestantes são contra a construção de um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, no terreno onde existe o Parque dos Búfalos, na zona sul da capital. Com faixas e muito barulho, os manifestantes se reuniram nas escadarias da Catedral da Sé às 7 horas da manhã. Muitos vestiam fantasias de animais para fazer menção ao Parque dos Búfalos, área da região de Cidade Ademar, na Zona Sul. Em seguida, o grupo seguiu em passeata pelas ruas da região, causando muito trânsito. Os manifestantes são contra a construção de 193 torres com apartamentos para famílias cadastradas no Programa Federal Minha Casa Minha Vida, exatamente no local onde hoje existe o Parque dos Búfalos. No terreno, há 8 nascentes que fazem parte da represa Billings. Há 2 semanas, o Jornal da Gazeta mostrou o drama dos moradores da região que utilizam o parque há cerca de 40 anos. O protesto seguiu até a Prefeitura de São Paulo, onde os manifestantes tentaram conversar com o prefeito. O prefeito Fernando Haddad recebeu 2 vereadores que apoiam o grupo. Em nota, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente garantiu a preservação de 550 mil metros quadrados, onde será construído um parque com área de lazer. Para os moradores da região, esta medida não é suficiente. 193 torres é uma cidade no meio do verde. Destruir. Então é totalmente irresponsabilidade deles. Eles estão falando que vão fazer um parque, mas com um pedacinho, nem um terço, é um pedacinho daquela região, levando tantas pessoas para uma alvarenga que é totalmente poluída. Nós, a população, estamos reivindicando o direito da vida, de água, porque nós estamos passando por uma crise feroz. O Ministério Público de São Paulo já abriu inquérito para investigar a autorização da obra. Uma área com uma parte de vegetação importante, é uma área que desempenha um papel relevante na capilaridade, na recepção das chuvas, justamente para alimentar essa represa. Uma questão que nos parece bastante relevante é que a população da área tem o Parque dos Búfalos como um último refúgio. É a única área de lazer que existe na região. Eles não têm atividades sociais, culturais, é uma população muito carente e a infraestrutura da região é extremamente precária. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação informou que a aprovação do empreendimento está dentro de todas as exigências ambientais e que no local, além do parque, serão construídos equipamentos públicos com objetivos de atender a comunidade. Entre as promessas da Secretaria estão a construção de 2 centros de educação infantil e 2 escolas. A previsão de início das obras é 2016.
As contas de água terão aumento a partir de dezembro. A Sabesp vai reajustar a tarifa em 6,5%. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. O novo índice foi estabelecido, segundo o órgão, devido à escassez hídrica no estado. A medida também foi adotada para estimular a redução no consumo. O último aumento na conta de água foi em dezembro do ano passado. Naquela época, o reajuste foi de 3,15%. No primeiro semestre, com a queda acentuada no nível do sistema Cantareira, a Sabesp optou por não aumentar a conta de água e apostar no bônus de 30% para diminuir o consumo. Agora, o novo aumento ocorre em meio à incerteza sobre o abastecimento de água durante o ano de 2015. E com a interrupção das chuvas fortes que vinham atingindo a região dos reservatórios, os níveis do sistema Alto Tietê e Cantareira voltaram a cair. Hoje, segundo a Sabesp, o manancial opera com 9% de sua capacidade. O Cantareira é o principal reservatório da região metropolitana de São Paulo e hoje atingiu 226 dias sem alta no índice de água armazenado. O sistema Alto Tietê, que vinha registrando aumento no volume de água há 2 dias, também voltou a ter queda e passou de 5,9% para 5,8% da sua capacidade total. Já o Guarapiranga apresentou alta pelo terceiro dia seguido. A precipitação de 0,2 milímetros de chuva fez o índice do sistema subir de 33,8% para 33,9%. E a semana termina com temperaturas amenas, muita nebulosidade, mas sem chuva. Para o fim de semana, o sol volta a aparecer e esquenta no domingo. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão do Brasil e todo o estado de São Paulo. Esse último final de semana de novembro promete calor na maior parte do Brasil. A frente fria que está no sudeste, aliada ao ar mais úmido e quente que vem da Amazônia, ainda mantém o canal de umidade do norte ao sudeste do Brasil. A previsão de chuva mais forte amanhã, ainda entre o Amazonas, Rondônia, boa parte do centro-oeste do Brasil, Minas Gerais e Espírito Santo. O tempo fica firme em Porto Alegre, onde a máxima vai aos 31 graus amanhã. E no litoral nordestino, temperaturas perfeitas para um dia na praia. 31 graus em Salvador e 32 em Fortaleza. Aqui em São Paulo, o sol aparece entre algumas nuvens e não chove na maior parte do estado. Só há previsão de algumas pancadas ainda no noroeste paulista. Mesmo assim, os termômetros chegam à marca dos 30 graus em Votuporanga, 31 em Presidente Prudente e 32 em Presidente Bernardes. Na faixa leste, o dia pode apresentar muita nebulosidade e a temperatura fica mais amena no litoral, 26 graus amanhã. A Grande São Paulo pode amanhecer com névoa, mas ela logo se dissipa. Vamos às temperaturas? Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima à tarde de 27 graus. No domingo, esquenta. Os termômetros chegam à marca dos 30 graus. E a semana começa mais quente ainda, com máxima prevista de 32. Eu volto daqui a pouco com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta, edição das 10. Operação Lava Jato. Justiça revoga a prisão de Adarico Negromonte, irmão do ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte. Mas ele será solto com restrições. Adarico está proibido de deixar o Brasil e de mudar de endereço sem autorização da Justiça. Ele terá ainda de comparecer a todos os atos do processo, além de entregar o passaporte em 5 dias. Adarico é apontado como uma espécie de emissário do doleiro Alberto Youssef. Ele faria a entrega das propinas, fato que ele nega. Hoje, a Justiça recusou o pedido de habeas corpus de Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, acusado de ser o operador do esquema junto com o PMDB. Hoje, também, promotores foram à casa de Paulo Roberto Costa, que cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro, para ouvir um novo depoimento. Futuros ministros da área econômica do governo federal têm o primeiro dia oficial de trabalho no Palácio do Planalto.
Joaquim Levy, que irá assumir o Ministério da Fazenda no lugar de Guido Mantega, e Nelson Barbosa, que ficará com o Ministério do Planejamento, já estão atuando em um gabinete de transição que fica próximo à sala da presidente Dilma Rousseff. Eles já começaram a trabalhar na montagem de um plano de ajuste da economia e devem montar as próprias equipes em breve. O anúncio oficial da equipe econômica do segundo mandato de Dilma Rousseff foi feito ontem. Alexandre Tombini permanece à frente do Banco Central. Irmãos do ministro da Agricultura, Neri Geller, prestam depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá. Odair e Milton Geller foram presos após a operação batizada de Terra Prometida, que combate fraudes em terrenos destinados à reforma agrária. Segundo a investigação, os suspeitos teriam se apropriado de pelo menos 15 dos 1.150 lotes do que seria o maior assentamento da reforma agrária na América Latina. Segundo o jornal O Globo, testemunhas ouvidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal apontam o envolvimento do ministro Neri Geller com a apropriação destes lotes. A suspeita é de que ele tenha favorecido a negociação ilegal e até se tornado proprietário de um deles. Procurado pela publicação, o ministro não quis se manifestar. Em nota divulgada ontem, o Ministério da Agricultura negou o envolvimento dele no caso. José Dirceu recebe autorização do Supremo Tribunal Federal para passar o Natal e o Ano Novo com a mãe em Minas Gerais. A justificativa é de que a mãe de Dirceu, que tem 94 anos, não pode se deslocar para Brasília, onde o ex-ministro da Casa Civil cumpre pena em prisão domiciliar. No pedido, a defesa de Dirceu alega que ele não vê a mãe desde novembro do ano passado, quando foi preso. Ele tem autorização para ficar na cidade de Passa Quatro entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro. Após o fim desse período, Dirceu deverá retornar a Brasília. Caiu o número de sequestros na capital paulista no estado de São Paulo na comparação entre janeiro e setembro de 2014 com o mesmo período do ano passado. Mas os dados sobre os sequestros relâmpagos são imprecisos, já que para a Secretaria de Segurança Pública, este tipo de crime se encaixa na categoria roubo. Há 5 anos, este jovem que prefere não mostrar o rosto foi abordado por 4 homens armados quando parou com o carro em um semáforo. Ele achou que seria um assalto, mas acabou algemado e levado para o cativeiro no banco de trás do veículo, com os olhos vendados. Eles estavam todos armados, meio que agitados, né? Aí começaram a falar, não, é um sequestro. Eles ficaram ameaçando, não, se você reagir e tal, a gente pode te matar. Ele ficou mais de 24 horas em poder dos sequestradores, que exigiram R$300 mil pelo resgate. O dinheiro não foi pago porque a polícia localizou o cativeiro, um terreno baldio. A vítima foi solta, mas o medo continua. Tudo você fica cismado, você acha que estão te seguindo, estão entrando em casa, estão... Onde você vai, se alguém te olha, já fala, não, acho que vamos sequestrar de novo. De janeiro a setembro deste ano, a polícia registrou 13 casos de sequestros na capital paulista. No mesmo período do ano passado, foram 21. Em todo o estado, o número de ocorrências caiu de 42 para 35. Só entram nestas estatísticas os sequestros seguidos de extorsão, quando geralmente o bandido entra em contato com a família da vítima. Já os sequestros relâmpagos, que são muito mais frequentes pelas ruas, são classificados como roubos. Em outubro, de acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, os roubos cresceram pela 17ª vez consecutiva na comparação com outubro do ano passado. Foram mais de 26 mil casos contra 22.800 em outubro de 2013, crescimento de 14%. De acordo com esses critérios, não é possível mensurar a incidência exata dos sequestros relâmpagos, mas, de acordo com a polícia, esta modalidade de crime está cada vez mais relacionada com os assaltos nas chamadas saidinhas de banco. A vítima fica em poder dos criminosos por algumas horas e se vê obrigada a fazer saques e usar o cartão de crédito, por exemplo. Depois das 8, 9 horas, quando eu saio da escola ali, aqui está tudo deserto. Então, se a pessoa for sacar dinheiro num lugar desse, aí é muita bobeira também, né? Então a pessoa tem que se precaver, vem mais cedo. Sempre eu venho com meu marido no banco,
e evito o máximo de tirar, assim, de entrar à noite. Fundada em 1925, a Rotisserie Bolonha, mesmo mudando de donos, mantém a tradição da boa comida graças aos funcionários mais antigos, como o seu Alfredo. Trabalhando no lugar há 29 anos, ele é um personagem que é cara de São Paulo. Há 69 anos, mas aos domingos seu Alfredo pode passar horas e horas em pé que nem sente. Balconista desde 1985 na mesma rotisserie. Mesmo aposentado, ele nem pensa em parar. É por causa da freguesia, das amizades que a gente tem aqui e a qualidade do serviço. É o que mais me fascina, é eu atender um cliente, ele chega em casa, almoça e depois me liga me dando os parabéns. Vale mais que qualquer dinheiro. Português, Alfredo foi mandado para o Brasil pelo pai, que tinha medo que o jovem fosse convocado para alguma guerra. Chegou aos 16 anos e já foi parar atrás do balcão. Por acaso trabalhei com um pessoal que foi dono aqui, foram donos aqui. E depois a gente se separou, eu me estabeleci e tal, né? E a gente acabou se encontrando de novo. Aí eu vim trabalhar no Bolonha. Aposentei, fiquei um tempo fora, aqui veio a reforma, né? E depois voltei. A Bolonha é uma das mais antigas rotisseries de São Paulo. É de 1925. Há 56 anos está no mesmo endereço na Rua Augusta. O negócio já mudou de dono, mas eles fizeram questão de manter os funcionários mais antigos. Aqui tem no mínimo 10 funcionários com 30 e 40 anos. Seu Alfredo faz questão de nos apresentar os colegas de trabalho, que estão aqui até há mais tempo do que ele. O senhor está aqui há quanto tempo? 30 anos. 47. Vou fazer, né? Que ainda já fico 46, né? Eu entrei aqui em março de 68, né? Outra tradição que ele ajuda a manter é a de empacotar as encomendas ainda amarradas no barbante e até tenta me ensinar. Você deixa aqui, ó. Você faz assim, ó. Peraí, então. Dá a voltinha. Dá a voltinha. Até aqui. Como a padaria é muito antiga e o seu Alfredo já trabalha aqui há muitos anos, ele atende já avós, pais e netos, né? Só que as novas gerações já têm um hábito diferente, né? Que querem tirar foto com o senhor, é isso? Exatamente. É o selfie. Eu vou aproveitar e tirar a minha, já que o senhor tá famoso no Facebook, é isso? Vamos lá. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, afirma que quase 20% da população jovem de São Paulo não estuda nem trabalha. E nas capitais brasileiras, 1 em cada 5 trabalhadores não possui carteira assinada. O número foi divulgado hoje pela OIT em um relatório desenvolvido em parceria com o IBGE e que usa informações do Censo 2010. De acordo com a organização, 18,6% dos jovens entre 15 e 24 anos da capital paulista, cerca de 340 mil pessoas, não estudavam ou trabalhavam em 2010. O relatório também traz dados sobre o trabalho infantil no país. Em 2010, 97,3% dos jovens entre 14 e 15 anos que trabalhavam exerciam a função sem contrato de aprendiz, o que é contra a lei. Em São Paulo, cerca de 27 mil jovens estavam empregados. Em relação ao trabalho forçado no Brasil, a OIT afirma que em 2013 foram encontrados trabalhadores em condições análogas à escravidão em 316 municípios. PIB brasileiro tem alta de 0,1% no terceiro trimestre. O governo federal afirma que, apesar de modesto, o número representa uma retomada do crescimento. Ainda segundo o governo, no quarto trimestre, o país tem condições de ter um crescimento mais intenso. Esse resultado do terceiro trimestre foi comemorado, pois tira o país do quadro de recessão técnica. Nos 2 primeiros trimestres do ano, o PIB do país havia encolhido. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire.
A economia brasileira vai crescer quase nada em 2014. Na prática, isso significa que o Brasil vai ficar um pouco mais pobre. Como a economia vai ficar parada e a população cresce, quer dizer que a renda nacional por cabeça, por pessoa, diminuiu. Na média, os brasileiros estamos mais pobres. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2009, o ano em que o mundo inteiro entrou em colapso por causa do estouro da crise americana em 2008. Antes disso, a gente só tinha ficado mais pobre na média em 2001, outro ano de crise feia, ainda no governo FHC. Foi o ano do apagão, do racionamento de energia elétrica, de crise nos Estados Unidos, de crise na Argentina, entre outros problemas. Hoje saiu o resultado do crescimento do PIB, do tamanho da renda e da produção da economia, relativo ao terceiro trimestre, como a gente acabou de ver. A economia cresceu 0,1% em relação ao trimestre anterior. Na primeira metade do ano, a economia do Brasil tinha encolhido. A situação nem de longe está tão ruim quanto em 2001, por exemplo. Além do mais, como gosta de dizer a presidente Dilma Rousseff, mesmo crescendo nada, o desemprego é baixo e os salários não estão caindo, na média. Se os salários e o consumo ainda vão crescer um pouquinho neste ano, qual o problema? O problema é que a economia não é feita só de consumo. Parte da renda nacional tem de ser usada para investir em novos negócios, em novas obras, novas empresas. Se o país não investe, não tem como continuar a crescer. Além do mais, o próprio fato de o investimento estar caindo já prejudica o crescimento agora, neste ano. Basicamente, esse foi o problema de 2014, o que impediu o país de crescer mais. O consumo das famílias também perdeu força. Neste trimestre, até caiu um pouquinho. Por quê? Porque os juros estão mais altos, porque os salários crescem mais devagar e porque os brasileiros estão mais endividados com medo de consumir mais. E 2015 vai ser melhor? Talvez a economia cresça um bocadinho mais. No entanto, talvez o emprego dê uma pioradinha. Mas 2015 pode ser o ano da virada. O novo governo de Dilma Rousseff, pelo menos, está prometendo mudanças, uma arrumação da casa. Se o acerto for bem feito, é provável que as coisas voltem a melhorar progressivamente a partir do final do ano que vem. Boa noite. Um projeto desenvolvido em escolas públicas municipais da Zona Norte de São Paulo vem mudando o comportamento dos alunos. Eles agora se alimentam melhor e até praticam esportes. E o mais importante, reforçaram os conceitos de amizade e respeito ao próximo. Hoje foi dia de comemorar essas conquistas. Jonathan é um exemplo de quem aprendeu a cuidar melhor da alimentação e, o mais importante, respeitar os amigos. Quem vê o estudante assim, fazendo bonito na dança, interagindo com os colegas, não imagina que ele chegou a ser sinônimo de indisciplina na sala de aula. Verdura, couve, tomate, esse negócio não gostava muito não. Zoar com os amigos na escola, fazer bullying também, adorava fazer isso, bagunçar. Até os professores estão falando que eu estou melhorando. As notas também, tudo, melhorou tudo. Ana Júlia também só vê mudanças positivas depois que começou a fazer parte do projeto MOVE, desenvolvido por organizações sociais de saúde em 13 escolas públicas da região do Jaçanã e Tremembé, na zona norte da capital. Antigamente eu dormia demais, comia, dormia. Aí eu engordei um pouco, mas com essa dança eu comecei a emagrecer mais. A gente aprendeu a se acalmar. Os bullying na escola amenizaram muito, aí a gente fica tudo na paz. Durante o ano, equipes multidisciplinares vão até as escolas e falam sobre os perigos do sedentarismo, da má alimentação e incentivam a prática do esporte. Profissionais que procuram levar também para esta região carente de São Paulo conceitos de amizade e respeito ao próximo. Para que a gente crie desde criança a cultura de convivência pacífica e responsável com o meio ambiente e com o cidadão. O projeto aqui na Zona Norte existe desde 2012 e de lá para cá cerca de 10 mil crianças já foram atendidas. Em cada encerramento do MOVE, há muita festa. Tem música, dança, alegria. E os alunos se tornam protagonistas e se sentem valorizados. Uma grande celebração pelas conquistas. Antes eu era aquela pessoa chata, não gostava de ninguém.
Aí, como projeto Move, eu fui aprendendo que as pessoas, quanto mais pessoas perto de você, você é mais feliz. Morre aos 85 anos o ator Roberto Bolanhos, criador dos seriados Chaves e Chapolin. A informação foi divulgada pela Televisa, emissora mexicana responsável pela produção dos programas do humorista. Bolanhos teria morrido de complicações respiratórias. Escritor, humorista e dramaturgo, Bolanhos começou a carreira nos anos 50, quando começou a escrever roteiros. Nos anos 70, criou seu primeiro personagem de repercussão, o Chapolin Colorado. Um ano depois, criou seu maior personagem, o Chaves, que ficou mundialmente famoso. O programa chegou a ser exibido em mais de 90 países e faz sucesso até hoje no canal SBT. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Rogério Ceni anuncia que vai seguir jogando pelo menos até agosto de 2015. Uma boa notícia para os fãs do ídolo São Paulino, né, Celso? Com certeza, Gabriel, foi uma grata surpresa. Rogério, maior ídolo de São Paulo, adiou a aposentadoria para depois da Libertadores da América do ano que vem. O novo contrato vale até o dia 5 de agosto de 2015. O anúncio foi confirmado pelo presidente Carlos Miguel Aidar ainda nesta sexta-feira, durante a apresentação da nova camisa em homenagem aos 25 anos da carreira do goleiro. Não vai me deixar sozinho na Libertadores. A gente precisa de você para ser campeão. Foram essas as palavras ditas por Muricy Ramalho para Rogério Ceni no vestiário do Morumbi logo depois da eliminação da Copa Sul-Americana na última quarta-feira. O treinador percebeu que a decisão anunciada pelo goleiro em abril de encerrar a carreira no final de 2014 havia se transformado em dúvida e aproveitou a oportunidade para encorajá-lo a prolongar a carreira. Quando eu falo alguma coisa para alguém é porque eu sei que eu vou ter sucesso no que eu falei. Dificilmente eu converso, jogo conversa fora. Além da força do pedido feito pelo treinador, vários indícios apontavam para a permanência do mito em 2015. Na conversa com os jogadores momentos antes de cada partida, o goleiro enfatizou ao longo do ano aos companheiros que se tratava da última temporada de sua carreira e que ele queria ser campeão. Mas há 10 partidas ele abandonou o discurso. Além disso, o jogador se recusou a participar do lançamento da camisa que vai usar a partir do duelo contra o Figueirense neste domingo. Assim, a camisa que estava sendo preparada para ser a última da carreira do jogador se transformou no uniforme comemorativo pelos mais de 20 anos de Rogério Ceni no tricolor. O anúncio oficial foi feito logo depois do lançamento do uniforme, quando o presidente Carlos Miguel Aidar apareceu na sala de imprensa. São Paulo pediu ao Rogério, o Rogério concordou, ele está sob contrato conosco até o dia 5 de agosto de 2015. E Rogério Ceni também se pronunciou no site oficial do São Paulo. Em vídeo divulgado na página do clube, o goleiro agradeceu o apoio dos torcedores e confirmou a renovação de contrato. Oi, gente, torcedor são paulino, queria agradecer de coração a força que vocês me deram, o grito da arquibancada, o apoio de todos os dias, as mensagens, enfim, estamos juntos em 2015, mais uma Copa Libertadores. Ô Celso, ele continua jogando em alto nível. Lógico que tem umas oscilações, mas continua bem, né? Claro que existe o risco. O Rogério, ele bateu todos os recordes, quer dizer, então se ele parasse agora, continuaria parando por cima. Ele já faz parte da história do São Paulo como o principal jogador do clube, em toda essa trajetória são paulina. Por outro lado, é uma opção, é uma decisão muito pessoal. Se ele se sente motivado o suficiente, se ele se sente confiante para batalhar por mais títulos, por que não? De repente ele consegue encerrar a carreira não com a Taça Libertadores América, porque se o São Paulo ganhar a Libertadores América, ele vai continuar até o Mundial. Né? Quer dizer, isso é certo. Então a Libertadores foi o fator definitivo para ele prorrogar? Sem dúvida. Talvez se ele tivesse conquistado o título da Copa Sul-Americana, ele terminaria com o título e muito bem. Mas como o São Paulo está classificado para a Libertadores, ele ainda está jogando, como você bem disse, em ótimo nível. Então, por isso, a
continuidade dele como goleiro do São Paulo. É um feito e tanto. A gente já teve goleiro jogando com mais de 40 anos. Zino Zoff, por exemplo, em 82, disputou uma Copa pela Itália com 40 anos. Agora o Rogério vai para 42, né? Muito provavelmente vai encerrar a carreira na porta dos 43. E a preparação, dá tempo, a preparação de um novo goleiro? O São Paulo não fez isso ainda de uma maneira adequada, né? Tem o Denis, mas não é o substituto ideal. Num primeiro momento ainda é o substituto natural. Tanto que já existe no São Paulo, nos bastidores do São Paulo, uma conversa com o Denis para que ele não desanime, uma vez que ele está esperando por essa oportunidade há muito tempo. No clube hoje, o substituto natural do Rogério Ceni tem nome, é o Denis. E a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana. 3 jogos abrem a penúltima rodada do torneio amanhã. 2 partidas começam às 7h30 da noite. O Internacional enfrenta o Palmeiras no Beira-Rio e o já rebaixado Criciúma recebe o Sport no Heriberto Ulci. Às 9h da noite tem Flamengo e Vitória na Arena da Amazônia. No domingo, 4 jogos começam às 5 da tarde. O Fluminense encara o Corinthians no Maracanã. O São Paulo enfrenta o Figueirense no Morumbi. Na Vila Belmiro tem Santos e Botafogo. E a Chapecoense recebe o campeão Cruzeiro na Arena Condá. Completando a rodada, às 7h30 jogam Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada, Atlético Mineiro e Coritiba no Independência e na Fonte Nova o Bahia recebe o Grêmio. E o Palmeiras fez hoje em Porto Alegre mais um treino fechado para os jornalistas. Depois da atividade, o técnico Dorival Júnior atendeu a imprensa. E na conversa, o treinador palmeirense prometeu um time diferente, armado para contra-atacar o Internacional. Eu acho que não tem uma lógica, porque nós fizemos grandes jogos contra grandes equipes, procurando o jogo, buscando o jogo e vencendo. Tivemos dificuldades quando fomos atacados. Também tivemos dificuldades quando saímos para jogar. Então não tem uma lógica na realidade. O que tem é que hoje nós perdemos aquela pouca gordura que nós conseguimos e temos que nos responsabilizar por isso. Estaremos enfrentando uma grande equipe, mas não estamos mortos. E o Palmeiras com certeza vai sair pelas suas forças. Você acha isso também, Celso? Pelas próprias forças ou pela incompetência do Vitória, por exemplo? É exatamente isso. Muitos torcedores do Palmeiras param a gente na rua e perguntam: o que você acha? O Palmeiras cai? Não cai? E eu vou repetir aqui o que eu tenho dito na rua para os torcedores. Acho que o Palmeiras não cai. Não por mérito, não pela qualidade do time. Acho até que vai perder para o Internacional pelo que tem apresentado. Inter que disputa uma hora na Libertadores. Exatamente. E é favorito jogando em casa. Mas pelo que o Vitória tem feito no campeonato. Eu não acredito no Vitória. Então, se o Vitória perder os 2 jogos, o Palmeiras pode até perder os 2 jogos. O Vitória pega Flamengo e Santos, que já não estão disputando nada no campeonato, né? Mas mesmo assim, o Vitória está muito fragilizado. Eu ficaria muito surpreso numa vitória do Vitória sobre o Flamengo, por exemplo. De qualquer forma, é bom o Palmeiras colocar as barbas de molho, porque contra o Internacional vai ser muito difícil. Ainda mais sem o Valdívia. A gente sabe que o Valdívia tem feito a diferença nos jogos do Palmeiras. O River Plate da Argentina é o adversário do Atlético Nacional da Colômbia na final da Copa Sul-Americana. Os milionários levaram a melhor sobre o rival Boca em jogo realizado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Numa partida muito acirrada, o River Plate conseguiu a vitória sobre o Boca Juniors por 1-0, gol do meia Piscoliti. Até este jogo, o River nunca havia ganho um confronto de mata-mata contra o maior rival. Além da motivação da própria partida, o time vermelho e branco queria a classificação para dedicá-la ao técnico Marcelo Gallardo, que perdeu a mãe na última segunda-feira. Na final, o River pega o Atlético Nacional e o primeiro jogo será na Colômbia na semana que vem. E o Boca esteve tão perto, Gabriel, de conseguir a vitória, perdeu um pênalti, teve um gol mal anulado. Com certeza os torcedores do Boca estão com a cabeça inchada, que perder para o River é a pior coisa que existe. Então você está triste. Um pouquinho. Valeu, Celso. Boa noite, até segunda-feira. Tchau. Estela, é com você? Fim de semana chegando e agora vamos ao comentário de cultura com César Job. A história do mais importante teatro de bonecos nacional, o mineiro Giramundo, será contada a partir de amanhã no Itaú Cultural. A ocupação Giramundo traz os principais bonecos criados para 34 montagens, mais croquis de cenários e figurinos, malas, baús, cartazes, revelando as formas e as técnicas do grupo criado em 1971 por Álvaro Apocalipse. Além disso, um bonequeiro acionará marionetes na frente do público
E nos fins de semana serão apresentadas montagens famosas como Pedro e o Lobo e O Baú de Fundo Fundo. Para encerrar a mostra, no dia 13 de dezembro, o Giramundo leva Alice no País das Maravilhas ao Auditório Ibirapuera. Amanhã também estreia a última ópera da temporada lírica do Teatro Municipal. Uma montagem da Tosca de Puccini, com direção do italiano Marco Gandini e regência do suíço Oleg Caetani. São 9 récitas até o dia 13, tendo o tenor argentino Marcelo Álvares como a estrela do elenco, quase todo estrangeiro. A ambientação foi levada para os anos 70 para dar mais naturalidade à interpretação. E quem quer música popular pode optar pelo musical Eu Vou Tirar Você Deste Lugar, as canções de Odair José, no Centro Cultural Banco do Brasil. Inspirado no universo musical do ícone da chamada música brega brasileira, a montagem traz personagens extraídos das letras das canções. A direção é de Sérgio Mágio, com supervisão do próprio Odair. Vatuzzi comanda o elenco. E as apresentações vão de quinta a segunda. Mais música no Sesc Pinheiros, dentro da mostra Música e Cinema. Hoje e amanhã, Ivan Vilela, Naozete, Zé Renato e o Grupo Paranga fazem um espetáculo em homenagem ao ator, diretor e produtor Amácio Mazzaropi, uma lenda do cinema paulista. Na trilha, serestas, choros e moda de viola. Boa noite. Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Ricardo Carvalho. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Afinal de contas, se pode ou não se pode ter animais silvestres em casa, como papagaios, uma paixão nacional? E o garoto que achou um tatu num terreno perto da casa dele, o que ele faz? E a jiboia que apareceu numa praia, sem contar o tráfico de animais silvestres. Lidar com estas situações e com estes bichos deve melhorar muito no estado de São Paulo por conta de um programa lançado pela Secretaria do Meio Ambiente. Para conversar aqui com a gente sobre o assunto está o Daniel Glessel Ramalho, que é coordenador de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Boa noite, Daniel. Boa noite. Daniel, antes da gente entrar no programa propriamente dito, pode ou não pode ter, por exemplo, papagaio em casa? Atualmente pode, Ricardo, desde que ele tenha uma origem legal. Tá? Então, mudou isso, né? Na verdade, papagaios que sejam da nossa fauna não podem, mas a gente tem algumas espécies de papagaios que são originários de outras partes do mundo e que existe a possibilidade de uma compra legal em criadouros autorizados especificamente para isso. Quer dizer, papagaio brasileiro não. Isso. Aquele papagaio branco que tem aquela crise, aquela coisa, tudo pode. Exatamente, desde que ele tenha uma origem legal. Tá, mas vamos lá. Que programa é esse que a Secretaria lançou que vai facilitar a vida dos animais e das pessoas também, né? O que a gente fez, Ricardo, foi criar um grande sistema de gestão, né? Então, a Secretaria carecia aí de um instrumento para poder manejar todos esses empreendimentos que tratam de fauna, que criadouros que criam animais, zoológicos que mantêm esses animais para visitação e outros empreendimentos que lidam aí com essa fauna silvestre. Certo. O que a gente vai ter a partir de agora é um sistema em que esses empreendimentos vão se cadastrar que animais eles têm, qual a situação desses animais, quais os locais onde eles ficam, né? Então, quais os recintos, as condições desse recinto, e nós vamos ter a condição de verificar isso online no sistema, tudo o que está acontecendo com esse animal, se ele está no local adequado, se não está, se existe alguma necessidade de retirá-lo dali, ou no caso de um animal que precise ser incluído nesse sistema de empreendimentos, aonde eu tenho uma vaga para destinar esse animal que foi localizado em algum outro local. E como é que é hoje em dia? Quer dizer, porque eu sei que o IBAMA cuidava disso. Agora o Estado de São Paulo, o governo do Estado vai cuidar isso no Estado, não é isso? Isso é um programa pela internet, é isso? Como é que é? Isso. O que acontecia até então, até 2008, quando a gente começou uma estruturação de um acordo com o IBAMA, era só o IBAMA que fazia isso. O Estado de São Paulo conversando com o IBAMA, que tinha um efetivo pequeno em São Paulo para cuidar dessa questão, e a gente tem uma parcela representativa dos animais em cativeiro no Brasil, muito representativa. Então, a gente começou uma conversa para que o governo passasse, então, a atuar também nesse sentido.
O governo do estado assinou esse acordo de cooperação e começou a receber paulatinamente essas atribuições que eram do governo federal. Isso veio de 2008 até 2014, onde a gente recebeu completamente a gestão da fauna do estado de São Paulo aqui agora. E por que isso vai melhorar a vida, inclusive, das pessoas que lidam com os animais? Porque até então, Ricardo, era um processo muito burocrático, muito complicado. Qualquer autorização que você precisasse fazer para transitar com o animal, para levá-lo de um local para o outro, para recebê-lo no empreendimento, ou efetivamente... Empreendimento, você diz, é um criatório, é um mini jardim zoológico? A gente chama de empreendimentos de fauna todos esses estabelecimentos que lidam com a fauna silvestre. Tá. Pode ser um zoológico, um criador comercial, um criador científico, outros empreendimentos que tratam e lidam com esses animais no dia a dia. Uhum. Então, até então, eu tinha um processo, o IBAMA tinha um processo com N volumes, em que eu tinha que consultar ele de cabo a rabo, 20, 30 volumes, para poder autorizar uma entrada ou uma saída do animal, ver se a origem dele era legal, se não era. Com o sistema, a gente elimina essa consulta de papel. Então, o departamento tem a possibilidade de saber se esse animal tem uma origem legal, o sistema já vai dizer isso automaticamente, se ele está no local adequado, se não está, e se a transferência ou a autorização que ele está pedindo pode ser ou não pode ser deferida num tempo muito menor. E pode ajudar no tráfico, porque o tráfico de animais movimenta no mundo inteiro milhões e milhões de dólares. O Brasil é um dos grandes fornecedores de animais silvestres para os contrabandistas. Isso vai ajudar no combate a esse tráfico? Vai. O Estado de São Paulo tem uma política muito forte de trabalhar com a questão do tráfico, especialmente na fiscalização. O Estado de São Paulo não é a origem da maior parte desses animais traficados, mas é rota. Muitos deles vêm para São Paulo para serem comercializados ou a partir daqui migram para outras partes do mundo. Então o nosso grande papel é fiscalizar e evitar que isso aconteça. Mas o problema da origem não é solucionado porque isso não está na nossa competência. Tá. O grande problema que a gente tem hoje é quanto mais a gente fiscaliza, quanto mais a gente intensifica esse controle, mais animais a gente apreende e mais dificuldade a gente tem de dar um tratamento adequado para eles a partir daí. Por exemplo, eu soube que recentemente numa cidade de Mato Grosso do Sul, poderia ter sido em São Paulo, apreenderam um saco enorme, cheio de filhotes de papagaio. O que faz uma hora dessa? Se fosse a situação em São Paulo, a polícia apreende e busca um local para destinar. Normalmente a destinação correta são os centros de triagem ou de recuperação de animais, os CETAS e os CRAS. A porta de entrada correta. O grande problema é que muitas vezes os estabelecimentos estão lotados e não têm a condição de recebê-los. Então, o que a polícia faz nesses casos? Procurar regionalmente quem pode receber, dar o tratamento adequado, porque esses animais normalmente estão em condições deploráveis, então eles têm que passar por cuidados veterinários e aí verificar para onde eles vão ser destinados. O sistema vai nos ajudar principalmente nesse pedaço. A polícia verificando onde esse animal foi apreendido, ela consultando o sistema localiza a vaga dentro dos estabelecimentos que estão cadastrados, destina com segurança, então o policial sabe que está indo para um lugar onde ele vai ter a possibilidade de colocar esses animais lá, e a partir daí o animal é triado e recebe o cuidado adequado. Então a gente pode esperar uma vida melhor para os animais, pelo menos no estado de São Paulo, não é isso, Daniel? Sem dúvida, Daniel, Ricardo. muito obrigado pela sua presença aqui e boa sorte nesse novo programa. Muito obrigado. Obrigado. Premier David Cameron ameaça tirar a Grã-Bretanha da União Europeia se o Reino Unido não puder reduzir os benefícios a imigrantes. O discurso já faz parte da campanha de reeleição em maio do ano que vem. David Cameron detalhou seu plano para limitar os benefícios a imigrantes da União Europeia, como créditos fiscais e moradia. O premier disse que pode recomendar a saída de seu país da União Europeia se a entidade o impedir de restringir o acesso de imigrantes a recursos de bem-estar social. Mas disse confiar que a negociação será bem-sucedida. Pesquisas de opinião mostram que a imigração é a principal preocupação dos eleitores britânicos. Muitos acham que os imigrantes sobrecarregam escolas, hospitais e o sistema de bem-estar social. Os defensores do sistema dizem que a maioria é de trabalhadores jovens, muitos do leste europeu, que encontram emprego, pagam impostos e exigem pouco do bem-estar social.
Em visita à Turquia, Papa Francisco pede tolerância religiosa e diálogo para combater o extremismo. O Papa foi recebido pelo presidente Tayyip Erdogan e vai ficar no país por 3 dias. Amanhã ele vai a Istambul, onde se encontra com o patriarca da Igreja Ortodoxa. Francisco afirmou que a comunidade internacional tem obrigação moral de ajudar a Turquia a cuidar dos cerca de 2 milhões de sírios e iraquianos que estão hoje na Turquia, incluindo alguns milhares de cristãos. O pontífice disse que combater a fome e a pobreza, mais do que apenas a intervenção militar, são atitudes-chave para impedir que os militantes islâmicos realizem as graves perseguições na Síria e no Iraque. O Papa defendeu o diálogo interreligioso para combater o fundamentalismo e o terrorismo. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. PIB tem alta de 0,1% e mostra a estagnação da economia. O governo federal diz que o número é modesto, mas indica a retomada do crescimento. Procurados pela Polícia Federal, irmãos de ministro da Agricultura se entregam para depor. Pelé melhora e o hospital revela que ex-atleta tem apenas um rim há 35 anos. Morre aos 85 anos o ator Roberto Bolanhos, criador da série de TV Chaves. Black Friday no Brasil, muitas compras e reclamações. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, lojas lotadas e confusão. E no quadro Cara de São Paulo, a história de seu Alfredo, que há décadas atende a freguesia de uma das mais antigas rotisseries paulistanas. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite, um bom final de semana. O Jornal da Gazeta volta amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Descubra como vivem os jovens da periferia em extremos da cidade. Hoje, 11h30 da noite.